vamos dar início ao nosso podcast. É uma alegria poder falar de temas aqui profundos que vão auxiliar muitos líderes e empresários nesta dor e nesses desafios, né, que tem a ver com a gestão de pessoas. E hoje a gente vai falar de um tema que ecoa muito, né, nos corredores das empresas e que é, de fato, um grande desafio, que é a falta de pessoas. A falta de pessoas nas empresas. E hoje eu posso contar aqui com a minha amiga, a minha parceira, a minha cliente de muitos anos, que tem uma mente brilhante, que é muito empreendedora, né, e um coração muito generoso, a Luana. A Luana, ela é a fundadora do Grupo Vivaplan, que é especializado em projetos de arquitetura, engenharia, para redes em expansão nos setores da saúde, varejo, né, Luana? Educação e no corporativo. Então, foi muito bonito de ver a expansão da Vivaplan nesses anos todos, né, o crescimento. E também hoje ela é sócia das Exo Soluções em Engenharia. Então, seja muito bem-vinda, Luana, falar desse assunto que se trata de cultura, que se trata de gestão e performance das pessoas. E desde que eu te conheço, você sempre foi muito focada nessa área na tua empresa, né? Então, é uma construção que você conseguiu fazer ao longo dos anos. E fala para nós aqui, para a gente começar, né? Como é hoje, né? Lidar, né? Como se lida hoje com esta dificuldade de encontrar pessoas para trabalhar, né? Qual é a estratégia que os líderes podem começar a trabalhar para lidar um pouco mais com esse desafio? Isso aí. Primeiramente, eu vou te agradecer ao convite de estar aqui contigo, né? Eu acho sempre as nossas conversas muito enriquecedoras e tomara que eu consiga contribuir com tudo aqui, né, dentro da expectativa. Olha, esse tema de falta de pessoas, né, como a gente consegue lidar no dia a dia, né, é uma dificuldade hoje real para todas as empresas. A gente consegue ver no mercado de trabalho, inclusive, a quantidade de vagas, né, disponíveis que tem e tudo, né? E ao mesmo tempo falta profissional e às vezes até a gente acaba tendo o profissional fazendo rotatividade, né? No nosso caso, né, no caso das nossas empresas, o que a gente vem investindo muito é na questão do processo, né, na tecnologia, e tentar sempre acompanhar, né, esses profissionais que estão dentro da empresa, né? Então, a gente vê que faz bastante diferença no nosso dia a dia, né? Não que isso não vá ter, né, a entrada e saída de pessoas, mas a gente consegue minimizar bastante, né, e manter sempre bons profissionais, né? Além disso, a gente tem toda a questão de foco em performance, né, que daí entra toda aquela questão de feedback, de acompanhamento do desenvolvimento profissional e tudo mais, né? E aí a gente consegue estar trabalhando às vezes com uma equipe mais enxuta, né? Muitas vezes a gente na gestão tem uma visão de que falta pessoas, onde na verdade, às vezes, se tu olhar bem para dentro da empresa, bem para dentro do processo, às vezes não está faltando, né? Existe às vezes uma necessidade. Não posso estar generalizando também essa informação, né? Mas às vezes a gente tem uma sensação de necessidade de mais pessoas, né? E na verdade às vezes é um ajuste de processo, né? E por isso que é importante, em nível de gestão, a gente saber o que está acontecendo dentro da empresa e entender quem são as pessoas que estão trabalhando com a gente, para a gente poder, quando surge essa demanda de contratação, de ter mais pessoas, para a gente entender se realmente precisa, né? Porque às vezes os colaboradores vão vir com a demanda de que estão precisando de mais gente para conseguir entregar, né? E até que aonde essa decisão vai ser importante ali na frente ou não, né? Então eu acho que hoje uma alternativa para a gente, né, como empresários, como gestores, é estar pensando nessa produtividade, nesse processo interno das nossas empresas, de como ela está andando, né, para a gente poder lidar melhor com essa falta desse profissional no mercado. E, ao mesmo tempo, eu acho que gera de resultado isso, que para quem está na empresa, a gente consegue estar até valorizando mais, né,
eventualmente ali por conta de que a gente está trabalhando de forma mais enxuta, então entrega na proporção, né? Então não tem por que também não tá... E tudo isso vem de encontro ao primeiro pilar que eu quero trazer aqui para nós debatermos, né? Que é o senso de pertencimento. É uma das coisas que o líder consegue começar a olhar para quem está dentro. Então, primeiro eu preciso entender quem está aqui quer ficar, de fato, tem condições de tornar essa pessoa mais produtiva? É possível potencializar o que ela faz e, ao mesmo tempo, os talentos dela, né? Então, é esse cuidado, é esse olhar para dentro, né? Se olha muito para fora, se fala muito das novas gerações que não querem ficar tanto tempo ou que não querem se comprometer, mas as novas gerações, a Millennials, a Z, eles querem pertencer, eles querem se sentir parte de algo, eles querem se conectar com um propósito. Então, quando eu começo a fortalecer isso, né, no dia a dia, mas como, né? Como fortalecer? Comunicação clara. Objetivo aí para isso, né, Luana? Eu tenho que ter objetivos claros também na minha empresa, né? Eu tenho que saber onde nós vamos chegar enquanto organização. Eu tenho que estar alinhado, né? E aí a pessoa entender, poxa, aqui eu posso crescer, eu sinto que tem algo a mais aqui, eu sinto que a empresa tem um olhar a longo prazo. Então, essa clareza vai fazendo com que eles também se envolvam mais, se engajem mais. E, às vezes, a gente encontra nas empresas uma falta de alinhamento, né? E, muitas vezes, é até por conta do propósito dos sócios, né? Algum tem um propósito, outro tem outro. Então, primeira coisa, né? Deixar isso claro, né? Ter esse alinhamento muito claro para que as pessoas possam se sentir, né? De fato pertencentes, né? Mas na prática, né? Como que é como que você conseguiu na Viva Plan, Luana, fazer esta gestão de uma forma clara, onde as pessoas se sentem pertencentes àquilo que a empresa tem como propósito no mercado? Eu confesso que o tema de pertencer é sempre bem... Eu acho ele bem profundo, na verdade, né? Me faz pensar bastante. Mas eu acredito que muito que o pertencimento, as pessoas, né, se sentirem pertencentes a algo é o quanto ela está podendo se envolver, né? E tem a ver com o crescimento profissional, né? O quanto eu posso estar tomando decisão, o quanto eu tenho de autonomia, né? E isso está diretamente ligado com a liderança e com a gestão, né? É como eu falo, né? Aquela comparação com um time de futebol, um time de basquete, um time de vôlei. Tem o técnico, mas o técnico não joga lá na ponta, né? Ele só sabe o que tem que ser feito, né? Mas ele precisa confiar muito nos jogadores dele para que quando ele for colocar a pessoa naquela posição, ela vai conseguir fazer o ponto, né? E eu acredito muito nisso, só que é uma relação, essa relação de confiança da liderança com o liderado, né? Eu acho que é importante, e o liderado entender que ele, sim, que a pessoa confia nele, né? O quanto ele está envolvido nas tomadas de decisões, eu acho que o pertencimento está diretamente ligado a isso, ao quanto eu posso dar de opinião, né, o quanto a minha opinião vai ser recebida também, né, vai ser levada em consideração, porque às vezes a pessoa fala, não, me dá a opinião, tipo, anotou e botou na gaveta, né, e também justamente nessa transparência da empresa. Eu acho que isso também faz sentido, porque eles estão colaborando com o crescimento da empresa, isso é um fato. Né? Então, às vezes a gente faz aquela missão, visão e valores que coloca na parede, que todo mundo critica de ter na parede e tudo mais, é isso. Não ter claro o que é uma missão, visão e valores. Né? Eu, como gestora, eu movimento toda a empresa focada na missão, visão e valores. Isso é o meu norte. Né? Só vai mudar se mudar a missão, visão e valores, entendeu? E eles precisam entender que eu, como gestor, estou levando a empresa para esse lado. Então, todas as reuniões que são estratégicas para encaminhamento da empresa, seja ela de resultados ou de planejamento, eles participam. Porque eu preciso da opinião de quem quer pertencer. Né? E eu penso que essa é a grande chave, assim, né, do pertencimento, é envolver as pessoas nessas tomadas de decisões. Isso começa a remeter a um fator muito mais emocional
do que técnico. Porque o senso de pertencimento, o engajamento, ele vem desse envolvimento emocional que a pessoa tem, né? Com a organização. Então, ela vai se sentindo inspirada com aquilo que está acontecendo, com os objetivos, com esse dia a dia. E também com, claro, o relacionamento com o líder, né? Então, essa relação de confiança vai fazendo com que ela se sinta envolvida, valorizada, e aí vai fazer com que ela entregue também, né, o melhor, com que ela tenha uma abertura para falar daquilo que não está legal, daquilo que talvez ela não teve clareza ou algum descontentamento. Que eu sempre digo que depois que a pessoa ela pensou em sair da empresa, ela recebeu uma proposta de outra empresa e aí ela vem pedir para sair, aí já é tarde, né? Você não consegue mais reverter. Não. E às vezes a tentativa de reverter, ela custa muito. Porque a empresa vai tentar fazer o quê? Então, deixa eu cobrir a tua oferta, né? E fica aqui com nós, né? Só que isso não é, de fato, saudável, por quê, né? Não que a pessoa não possa ser valorizada, é que você está forçando algo que não foi construído antes, você deixou isso acontecer. Então, esse dia a dia, né? Quando a pessoa, ela participa de decisões, por exemplo, ela consegue sentir que o conhecimento dela ali é valorizado, né? O conhecimento é aplicado, ela aprende, ela está em uma organização onde todos os dias ela aprende, ela é desafiada, ela coloca, né, esse aprendizado em prática, também vai fortalecer o pertencimento, né? Sim. E vai fortalecendo ela, porque se eu não confio nessas pessoas e eu não delego, e eu sou um líder que vive afundado no operacional, né? Eu não consigo ter tempo de parar para conversar com a minha equipe, né? Parar para entender um pouco mais o que a pessoa está fazendo e como que está o desempenho dela, né? Eu vou deixar essa situação muitas vezes se perder e depois é tarde demais, né? Então, essa abertura, né? E essa autonomia vai fazendo com que a pessoa se sinta mais forte, né? Com certeza. E, inclusive, essa parte que tu fala de quando a pessoa vem pedir para sair, já é tarde, eu concordo plenamente, né? Tanto que, por via de regra, né? Se eu tenho uma pessoa que ela pede para sair, eu deixo. Porque eu já sei que não adianta ficar fazendo, porque é emocional, entendeu? Não adianta, né? Então, tem muita verdade nisso, sabe? Dessa questão mesmo. E por pesquisa, a gente sabe que 50%, né, das empresas onde as pessoas se sentem, né, pertencentes, né, 50% da rotatividade ela é evitada, né, quando as pessoas elas sentem que pertencem, né. Então a gente consegue aí manter pelo menos 50% das pessoas ali mais ativas, mais envolvidas, né. E também um fator que eu vejo que contribui muito com esse senso de pertencimento é a clareza do papel de cada um, né? Então, o que de fato a empresa espera de mim? O que de fato eu preciso entregar? E eu vou ser valorizada pelo quê? Porque às vezes a pessoa tem a sensação de estar fazendo, mas aquilo que ela está fazendo não está contribuindo de fato com o resultado que a organização precisa. Então, é um esforço, sim, que ela faz, mas é um esforço que não está levando ela para um lugar efetivo. Por quê? Porque falta a comunicação, falta o alinhamento, a meta, né, clara, né, os indicadores dela, né, de performance, para que ela possa também saber, né, como ela está. Eu quero saber se eu estou indo bem, eu quero saber, então, o que eu preciso fazer para que eu, né, possa ter um crescimento aqui, que eu possa ter uma valorização. Então, tudo vai vir muito da comunicação, né? Mas eu vejo muita dificuldade nas empresas, não só pelo fato de não ter tempo para comunicar, de não ter tempo para ter esse tipo de conversa, mas sim de não ter, às vezes, a clareza de como direcionar isso. Porque isso precisa vir de cima, né? Precisa vir de um lugar muito estratégico, onde eu vou levar lá para as pontas depois a execução, né? E acompanhar a execução, sabendo como cada um pode contribuir também, né? Não, exatamente. E isso tá
direcionado à questão dos processos novamente, eu acho, né? A gente tem por prática nós desenvolvemos hierarquias dentro da empresa, né? Primeiramente, para que aí a gente conseguiu estabelecer de fato o que cada um precisava fazer, né? Inclusive a minha função eu sei o que eu preciso fazer, né? Não porque eu estou no nível de gestão, eu tenho que ficar livre, leve e solta, né? Não, eu também tenho que corresponder, porque é separar o papel, né, de proprietária de gestão, entendeu? Eu sempre falo, se eu não estiver correspondendo à expectativa ou a minha função me tira da função e me deixa só lá como proprietária mesmo, entendeu? Porque são coisas diferentes, exatamente. E aí a gente estabeleceu hierarquias, né? Dentro dessas hierarquias tem as funções, os cargos, então hoje é muito claro o que cada um precisa fazer, né? E lá na operação, quem está de projetista, como que a gente entende, por exemplo, o que ele está fazendo, o que está colaborando, o que ele está fazendo com o crescimento da empresa? Por exemplo, uma entrega que não é feita de acordo, desde a qualidade de um projeto ou um prazo, a gente não está criando um problema somente com o cliente, mas isso vai impactar no crescimento da empresa com relação à possibilidade de ter novos clientes, por exemplo, entendeu? Então, ela sabe que se erra nesse ponto, vai causar algum dano em alguma parte estratégica da empresa, seja ou financeiro, seja de expansão, alguma coisa ela vai impactar. Então, não é simplesmente um projeto, né? É um projeto que faz parte da estratégia de crescimento da empresa. Então, eu vejo muito isso, sabe? E hoje, como a gente tem muito processo, a gente também consegue estar acompanhando, né? As pessoas, eu estou trazendo aqui o meu exemplo, mas o que eu acredito fazer certo é porque a gente replica isso, né? E funciona. Mas hoje, a gente tendo muito processo, a gente consegue estar auxiliando, né, as pessoas em entender o que ela está fazendo, né, e para onde isso está levando, né. E até reuniões não só do líder com o liderado, né, com a equipe ali, mas de reuniões da empresa toda, né. Sim. Porque daí, como uma reunião com a empresa toda, a gente consegue, em nível de gestão, estar mostrando para eles o que está acontecendo. Porque daí a gente consegue ser claro com o que eles estão fazendo, o que é que está impactando. Então a gente consegue ser claríssimo, né? Você sabe exatamente o que precisa corrigir. Exatamente. Ponto. E às vezes a dificuldade que levou aquilo, né? Seja ela técnica, seja ela comportamental, seja ela de organização, de tempo, de rotinas, também, né? Por exemplo, é isso. A gente, não deu um erro de projeto, mas o que aconteceu? Foi prazo, foi falta de técnica, falta de conhecimento, né? O que é que aconteceu? Porque daí a gente já consegue identificar, opa, calma aí, a pessoa errou, sempre na mesma coisa. Essa pessoa está precisando treinar isso, né? Geralmente, quando a gente está com a equipe muito bem engajada e ela se sente pertencente, geralmente o erro não é por corpo mole. É falta de alguma dessa parte de desenvolvimento, porque a pessoa, ela tá fazendo. E tudo bem, você vai corrigir. Sim, né? Exatamente. Não é quando a gente vê, assim, esse desgaste, essa sobrecarga dos gestores, né? Sim. Das lideranças que, eu falo e sempre é a mesma coisa, né? Eu nunca consigo reverter isso, eu não estou conseguindo lidar com esses problemas que estão se repetindo. Por quê? Porque a gente precisa agir na causa, né? Exato. Só que para saber a causa, eu preciso ter gerenciamento, né? Então tem que ter uma estrutura, como você falou, tem que ter uma estrutura organizacional clara, onde eu sei quem são os responsáveis por cada função, né? Por cada operação que está acontecendo. Então já sei como eu vou cobrar, que eu tenho que treinar, que eu tenho que desenvolver essas pessoas, né? E que elas têm processo para seguir. Aí cada um está no seu lugar devido, né? Então a comunicação também vai fluir melhor ali. E aí esse processo ele pode ser acompanhado melhor, né? O feedback, né? Sim. Tanto no processo como no comportamento, né? Exato. Então as métricas, elas... eu vejo assim, Luana, que você chegou num ponto que é o sonho, né, de muitas empresas. Que legal. Porque ter essas métricas a nível operacional é um desafio muito grande, porque leva-se tempo para chegar nesse nível.
Bastante. E às vezes a dificuldade até no estratégico de trabalhar essas métricas, né? E além do faturamento e além da lucratividade, né? Ter outras métricas sendo gerenciadas e desdobradas para os setores. Então, quando você consegue chegar nesse nível com a equipe, e a equipe faz essa leitura também, né? Dela, né? Do dashboard dela, e ela entende, opa, como eu estou, né? Como está a minha operação, como que eu estou nas minhas entregas, como que eu estou a nível de competências mesmo, porque às vezes são conhecimentos técnicos que ela vai precisar desenvolver, às vezes são comportamentos, então ela também tem essa leitura para que ela possa buscar, né, para que ela já saiba. E aí eu vejo que nesse ponto a gente evita aquele tipo de conversa, né? Ah, eu preciso de um aumento, eu preciso de reconhecimento, eu não estou sendo reconhecido. Mas, às vezes a pessoa realmente não está entregando, né? Mas se ela não tem, você não tem como medir, se você não faz essa mensuração, né? E esse acompanhamento, às vezes a pessoa, ela distorce, né? Ela acha que por estar produzindo muito, ela está entregando muito resultado. Sim, é bem isso. É muito claro. Nós estamos num nível hoje bem relevante com relação às informações dentro da empresa, mas nem sempre foi assim. Em 11 anos de implantação, a gente teve momentos que não era claro também, né? E realmente eu tinha essa demanda de bater na porta, né? Porque o que as pessoas entendem? Isso que você falou, eu estou entregando, mas o que eu quero que as pessoas às vezes entendam é assim, você está entregando o que além do que eu te pedi. Isso. Ou do que foi o combinado, né? Eu sempre costumo também falar que você crescer de cargo, não estou nem falando de questão financeira ainda, crescer de cargo é uma questão de tu geralmente já tá fazendo essa função antes mesmo de estar nessa função. A gente já percebe o potencial da pessoa no dia a dia nisso, né? E aí, nesses períodos, né, que a gente ainda não estava 100% com as informações, com os dados, eu tinha essa demanda. Hoje eu não tenho. Eles não tive mais essa situação de ter que fazer, porque a gente faz antes, porque a gente acompanha os números, a gente sabe o que está acontecendo, e aí antes a empresa já vai lá e bonifica, aumenta o salário, enfim, né, porque a gente já sabe o que está acontecendo, né, ou se precisar, conversa com a pessoa, né, antes de fazer qualquer aumento, olha, está acontecendo isso e isso, a gente está aqui com um aumento liberado para ti, mas a gente precisa ajustar algumas coisas, entendeu? Então, dá um prazo para a pessoa se entrar dentro do... Precisa chegar nesses patamares, você faz um plano de desenvolvimento com ela e ela se compromete com essas melhorias, né? É isso que de fato gera a autorresponsabilidade, né? Então, eu sei que depende de mim. Exato. E esse é o próximo pilar, né, que eu quero trazer aqui para lidar com a falta de pessoas, é nós otimizarmos. Otimizarmos tanto processos, otimizarmos tanto o potencial das pessoas. Então, como que eu otimizo? Eu vou fazer feedback, eu vou acompanhar como que está a rotina dela. Talvez ela esteja perdendo tempo, talvez ela esteja fazendo tarefas desnecessárias, né? Ou ela esteja, de fato, com dificuldades e que eu posso encurtar esses caminhos, né? Exato. Então, se eu paro para olhar para isso, né? Como nós podemos melhorar aqui a tua produtividade? Aqui, na prática, né? Olhando para tudo que você faz, criando um checklist, criando uma rotina, acompanha, né? Por um período até que ela consiga consolidar essas rotinas, né? Às vezes é falta de habilidade, enfim, a falta de alguma ferramenta, de algum sistema, como você falou, a tecnologia, né, também, que vai auxiliar muito, né, nesse processo todo de otimizar. E isso tudo vai conseguindo também, talvez absorver, né, de um certo ponto, uma falta de pessoas aí, né? Sim, porque a relação é clara, né, entre quem está no jogo, digamos, né, a gente consegue identificar essas lacunas. Por exemplo, hoje uma questão que eu analiso, né, vem para mim a demanda, porque eu quero entender como é que tá a pessoa, e aí, tá dando certo, tá evoluindo, não tá, como é que tá a X situação, não tá assim. Aí eu vou olhar pro que eu tenho de informação em sistema, né,
Teve uma época que tinha uma demanda de contratação. Aí a primeira coisa que eu fui olhar o sistema de horas dos próprios colaboradores. E eu vi que tinha coisa boba, tá? Umas coisinhas assim de saída, de falta nem tanto porque o pessoal lá é bem dedicado, mas coisinhas poucas de atraso, somando todas as horas, dava um funcionário. Aí eu falei, gente, a gente não precisa de um funcionário, a gente precisa só estar melhorando algumas coisinhas aqui, alguns alinhamentos pra gente, né, organizar essa situação, né? Não que a gente é inflexível com o horário, não é isso, mas é questão de alinhamento, né? Sim. De alinhamento. Então, claro que eu tenho essa conversa sempre em nível de gestão, com a pessoa que vai liderar, né, as pessoas, mas são pontos, né, que a gente olha, mas graças a gente ter sistemas que a gente consegue estar controlando isso. Sistema de projeto. Hoje, como a gente é prestador de serviço, nem vou falar de projeto, vou falar de serviço, né? A gente é prestador de serviço, nós vendemos horas, né? Assim como o colaborador vende hora para a empresa, a gente vende hora também, né? O projeto é resultado, né? O papel. Nós conseguimos hoje contar quanto tempo nós levamos para fazer um projeto. Hoje a gente sabe se esse projeto nos deu lucro, prejuízo, o que aconteceu com ele. E se ele deu prejuízo, a gente consegue visualizar o porquê dentro do processo. Né? Então, e aí a gente consegue ver, X atrasou esse projeto porque X né, profissional que estava ali envolvido com o projeto atrasou essas e essas etapas. Daí a gente vai lá dentro do perfil da pessoa, por que ele atrasou? Daí a gente eu olho os outros projetos, mas isso é normal ou não é? Entendeu? É normal. Primeira coisa que a gente vai ter que tentar fazer é conversar com essa pessoa pra gente entender, porque às vezes ela não tem nenhum problema, é uma dificuldade que ela tá com vergonha de falar que tem. Sim. Entendeu? Muitas vezes é vergonha de falar que tá com dificuldade de pedir, de perguntar, de se sentir, principalmente quando a pessoa é nova, de se sentir à vontade para colocar, né, a situação. Tudo a cultura, ela também vai estimulando a pessoa a entender que ela está aprendendo, que ela pode pedir ajuda, né, que existe um ambiente colaborativo ali. Sim, eu falo que eu sou muito compreensiva, eu acho que tudo tem que ter o seu tempo. Uma vez eu tinha muita ansiedade, né? Eu achava que a pessoa já tinha que começar e já saber, como não sabe, né? A gente só se estressa dessa forma, não tem como. E aí, na verdade, nem todo mundo é igual a gente. Pode ser que eu em uma semana aprenda, mas a outra pessoa às vezes vai levar 2 meses para aprender. E a gente precisa entender o perfil da pessoa. E às vezes às vezes não, na maioria das vezes a pessoa é uma ótima profissional. Só que ela não vai ser legal para fazer esse perfil de projeto. Mas ela parece que ela é. E aí o que a gente olha dentro da empresa? A gente tenta tirar o melhor da pessoa lá para atividades específicas. Daí ela se sente muito mais realizada. Entendeu? Eu tinha pessoas, por exemplo, que queria criar. Porque o sonho de todo arquiteto é criar. Né, fazer coisas bonitas e tudo, mas a pessoa era perfeita em executivos, era ótima, eu cheguei a me arrepiar porque é uma verdade, ele era extremamente bom em executivo, e até a gente conseguir mudar e falar, olha, a pessoa tá voando, entendeu? Tá cada vez crescendo mais dentro da empresa, porque ele se tornou muito bom, e ele consegue fazer porque ele consegue dar resposta nisso, né, entende? Então a gente tenta trabalhar para encontrar o que a pessoa é boa. Sim. Dentro da empresa. E olha a caminhada que um líder precisa fazer. Então, o que a Luana traz aqui é, de fato, um estudo do comportamento humano. Quantos anos, né, Luana, de Enneagrama, de DISC, quantos mapeamentos a gente já fez, né? Não foi uma vez que a gente fez o mapeamento da tua equipe, né? Foram várias vezes, e você foi dominando essa ferramenta, você foi tendo esta sensibilidade de perceber, né, o comportamento de cada um. E isso é fundamental para você, quando se fala em otimizar processo, quando se fala em feedback, quando se fala em desenvolver. Então, poder ter essa informação na mão economiza muito tempo. Mas o que a gente vê novamente, né? Líderes afundados no operacional, né? Muitas vezes dizendo, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para parar para ir lá e conferir aquelas horas que estão sendo... talvez, né, poderiam ser melhor aproveitadas para que eu economize um funcionário. Então, o líder ele precisa entender o momento de trabalhar no estratégico. Sim. E se ele ficar só na operação, se ele ficar só
não tem por que ele estar no papel de liderança, né? Outro dia, trabalhando com líderes em uma empresa onde não se tem ainda a cultura de feedback. E aí eu preciso inspirar esses líderes a começarem a assumir esse papel deles no desenvolvimento das pessoas, dar feedback, acompanhar, né? Resultados, performance. Mas a gente não tem tempo, mas se nós for fazer isso aqui ainda, o que vai ser? Aí você precisa começar a mudar essa mentalidade, né? Eu falei assim para eles, olha pessoal, é o caminho, não tem outro jeito, é o papel de vocês. Agora, se vocês não vão fazer esse papel, quem vai fazer? E aí, por hora, parece perda de tempo. Eu parar, ter uma conversa 1 a 1 com a pessoa, alinhar, melhorar o desempenho dela, mas você está ganhando tempo. E se você perder essa pessoa? Quanto mais você vai, né, se afundar ainda mais na operação. Então é uma cultura que a gente precisa começar a mudar, é uma mentalidade onde o líder, ele tem que entender que sim, eu vou fazer operação, sim, talvez eu vou estar 70%, 80% no operacional, mas esses 30%, 20% eu vou ter que fazer esse trabalho, né? Eu vou ter que ter essa leitura, eu vou ter que parar e pensar, exatamente. Eu vou ter que entender as pessoas que estão ali. E até porque, eu sempre falo, as pessoas não têm bola de cristal, né? A gente até acha que às vezes tem, mas não tem. Como alguém que está lá no operacional da empresa, que não participa de uma reunião de gestão, vai saber o que é para quais são as manobras que têm que ser feitas ou o que ela tem que corresponder. E essas reuniões são uma oportunidade para isso, sim. Né? Para estar mentorando essas pessoas, né, para ir. E aí, daí ela fica sabendo o que é que está acontecendo com ela, né? Porque eu sempre falo, se tu não recebe retorno, tu acha que tá tudo certo, né? Sim. E às vezes lá por dentro o líder tá remoendo, meu Deus do céu, a pessoa não vai, e daí conversa com outro colega, mas daí não fala com a própria pessoa, né? Como que não enxerga, como que não vê o óbvio, né? Exato, e às vezes a pessoa não tá vendo, e não é um problema. Cada pessoa tem um jeito, às vezes a pessoa não vai ver o que tu vê, né? E tá tudo certo, só a gente precisa se comunicar, né? E essas reuniões de feedback são importantes. É um desafio muito grande sempre, para todo líder, principalmente quando tá começando a dar feedback, porque é medo. Na verdade, né? O líder tem medo de ser julgado, pode ser, né? Ou do que a pessoa vai achar, se ela vai de perder a pessoa, né? E aí fica naquela de preferir. Daí vai jogando para segundo plano, né? Aí vai jogando para segundo plano, porque daí é eu falando assim, não vou fazer isso agora, sim. Porque daí dói, né? Na gente ter que dar uma notícia. E eu aprendi no caminho para fazer isso. O processo, os dados me ajudam muito, porque eu faço uma reunião, não que eu jogo a planilha na frente da pessoa, né? Mas eu sei o que está acontecendo, entendeu? Então eu tomo uma decisão de conversa, de alinhamento do feedback negativo, no caso que acho que é o pior, o positivo todo mundo adora dar, né? O negativo, que é o pior, é em cima de informação, entendeu? Então é muito mais fácil, né? Não pessoalizar, digamos assim. Aqui dentro dessa empresa, nós somos todos profissionais, né? Depois que a gente saiu aqui da porta, tá tudo certo. Mas aqui dentro, a gente precisa entender que quando a gente está conversando contigo, não significa que eu tô falando isso porque eu não gosto de ti, eu só preciso que a gente melhore aqui, porque senão a empresa não vai chegar aqui onde a gente precisa. Entende? Porque você tem dados para mostrar para ela, né? Então é a situação, não é a pessoa, né? Não estamos falando de você, estamos falando da situação que ocorreu. Exato. Vamos trabalhar para corrigir, né? E é isso que eu vejo que as pessoas também elas vão permanecer mais tempo e mais tempo engajadas. Por quê? Porque elas entendem que elas estão aprendendo. Elas estão recebendo um retorno, elas estão aprendendo com isso, elas estão crescendo. Então, mesmo que doa, mesmo que você tenha que falar algo negativo, mas com o tempo, eu vou desenvolver maturidade, eu vou compreender, eu vou ver que isso está me ajudando. Exatamente. Então, isso vai fazendo com que a pessoa também veja o benefício dela estar naquela empresa, né? Por que eu vou escolher essa empresa? E por que não vou escolher a outra? Porque aqui eu cresço, aqui eu me desenvolvo, aqui não é só o salário. Então, não vou sair para ganhar X a mais, um pouquinho a mais, porque aqui eu me desenvolvo. E uma coisa que você falou que me chamou a atenção é o fato do líder ser um mentor, né? Então, o mentor da pessoa,
como que eu mentoro a pessoa, né? Eu preciso conhecer ela, né? Eu preciso saber as fragilidades dela, eu preciso saber que ela tem esses pontos fortes, que ela precisa desenvolver dessa forma, que ela também vai precisar fazer algumas coisas diferentes, além do trabalho também, né? Além do dia a dia, né? Que esse desenvolvimento ele não acontece só ali na operação, né? Ele acontece quando a pessoa olha para toda a vida dela, para toda a rotina dela, e ela percebe, não, aqui se eu fizer isso fora, né, do meu trabalho, eu vou desenvolver essa competência e vai me ajudar nas minhas entregas aqui, né? Exatamente. Como que tu vê, assim, que a tua equipe entende hoje o teu processo de mentorar eles? Uau! Como eu vejo que eles me veem. Eu acho que eles percebem que existe essa diferença no decorrer do crescimento e desenvolvimento da empresa, né? Até porque eu comecei a me posicionar de forma diferente, né? Eu gosto sempre de ressaltar, porque às vezes as pessoas acham que foi sempre assim, né? Muitas pessoas acabam conhecendo a gente só agora e acham que sempre foi assim. E, na verdade, foi um processo muito longo. Fazem 11 anos que a gente tem a empresa, né? A Vivaplan, no caso, né? A Zecto menos, mas a Zecto eu sempre falo que ela já está colhendo os frutos bons, né? É um modelo. Mas foram 11 anos de mudanças, né? Até chegar aqui. Então, eu vejo que eu tenho retornos das poucas pessoas que falam comigo positivos com relação à diferença de posicionamento. Quando eu entendi a minha posição, a gestão e internamente o dia a dia ficou mais leve, inclusive, entendeu? Porque eu saí de um patamar de cobrança e eu entrei num patamar de que todos somos corresponsáveis por tudo aqui, entendeu? Então, mudou, né, um pouquinho a lógica da empresa, muito. A cultura. Então, tudo fica mais leve no dia a dia. Então, hoje, inclusive, eu bato muito nessa tecla, assim, que a nossa vida, ela tem que ser equilibrada, ela tem que ser leve, porque paz ninguém não tem o que pague, né? E eu ter encontrado a minha posição de mentora dentro da empresa me ajudou e ajudou eles, né? Eu vejo eles muito mais tranquilos, entendeu? Sim. Acho que eles deram graças a Deus que eu porque eu sempre fui muito exigente também, né? Isso é de perfeccionismo, né? Da profissão, digamos, né? Mas eu tive que... Em palavras mais mundanas, digamos assim, eu tive que baixar a minha bola e entender que a minha posição era de mentora, né? Sim. E hoje o que me incomoda, por exemplo, hoje eu faço a parte sim de gestão, que é minha função, mas eu também faço a parte comercial. Isso não é minha função. Eu sempre falei, eu faço, vendo, legal, bato meta, show, mas isso não é minha função. Porque se eu, como gestora e líder principal da empresa, estou aqui embaixo, a empresa depende totalmente de mim aqui. E aí, se der ruim? Entendeu? A empresa não pode depender de mim. Eu faço essa leitura, assim, né? Se tiver qualquer coisa que depende de informação dentro da empresa que depende 100% de mim, está errado. Entendeu? Porque aí a empresa não tem autonomia, ela não pode depender 100% de mim. Eu sou a pessoa que vai pensar na estratégia, mas eu não posso decidir tudo. As coisas de dia a dia, eu falo, né? Tem que ter as pessoas preparadas, né? Pra isso. Isso. E aí, eu preciso mentorar elas, né? Então, a mentoria, ela é bem mais leve também. E aí vem essa... Que você convida a pessoa a crescer, né? Então, você é convidado a se desenvolver. Exato. E aí você se sente mais motivado para isso também. E isso vai criando uma cultura, né? Isso vai criando uma cultura, porque a cultura, ela é essa soma, né? De comportamentos, de práticas, de rotinas. Então, eu vou inserindo feedback, eu vou tendo conversas mais frequentes, eu vou também corrigindo. As pessoas vão se tornando autorresponsáveis, né? E aí elas assumem também os seus erros com muito mais facilidade. O processo, ele é otimizado, né? O tempo, ele é bem usado com consciência, né? Não é tornar aquele ambiente rígido, mas sim que cada um tenha consciência, né, de como utilizar, porque ela sabe a entrega que ela precisa fazer.
E aí, quando você vai alimentando isso e você tem líderes que também multiplicam, né, que o líder sempre é um ponto-chave na cultura, você tem uma cultura mais forte, né? E esse é um outro ponto também que eu quero destacar aqui para você lidar, né? Você que está nos assistindo conseguir lidar com a falta de pessoas, porque às vezes eu tenho dificuldade, eu vejo muitas empresas que têm dificuldade em receber um currículo adequado àquelas vagas que ela tem abertas, né? Às vezes a empresa é boa, a empresa é sólida, a empresa está em crescimento, mas ela talvez ela não é atraente para as pessoas, né? Ela não chama a atenção das pessoas. Então, quando eu começo a cultivar isso com muito mais intencionalidade, e aí as pessoas que estão ali dentro, elas percebem esse ambiente, né? Como falar, a cultura é esse ambiente que vai envolvendo as pessoas e vai moldando o comportamento, elas vão sendo os embaixadores da marca lá fora. Elas vão defendendo a empresa lá fora, e isso vai fazer com que as pessoas queiram trabalhar, né? Então, poxa, deixa eu ver como que é lá. Me conta como que é trabalhar na Vivaplan e eu também quero trabalhar em uma empresa assim. Então, a empresa começa a chamar a atenção. Então, esse marketing, né, ele também precisa ser feito, né, para atrair pessoas, para ser um imã de talentos, né? Então, eu não sofro tanto, né, quando eu preciso preencher uma vaga, né? Quando realmente eu preciso contratar um profissional específico. Eu tenho mais pessoas que querem fazer parte, né, da minha organização. E aí a gente vai alinhar o indivíduo, né, com este propósito, né, e com esta cultura, né, e sustentar. E como você falou, eu perguntava aqui nos bastidores, o tempo, né, que se leva para construir uma cultura. Eu vejo você desde o início muito preocupada com isso. Então, foram 11 anos para você chegar aonde você chegou e ter esse resultado que você está colhendo hoje. Então, demora também, porque depende aí do comportamento de cada um, né? Eu acho que as ações, elas não podem ser imediatistas, né? É tudo a longo prazo, né? Eu sou uma pessoa que tenho planejado a empresa para até 2045 no mínimo. Então, eu sei mais ou menos o plano A e o plano B, sim, entendeu? Que eu tenho, que é óbvio que no meio vai acontecendo nuances, que tu vai mudando uma coisinha que outra, mas eu tenho um planejamento até 2045 para a empresa. Em nível de gestão, as pessoas sabem disso. Então, porque senão não é fácil eu sair por ali falando, eu quero ser global, mas o que o que a empresa tem que fazer para ser? É a prática, né? E aí... E essa questão da cultura está totalmente ligado ao 2045. Eu sou prestadora de serviço, a gente vende serviço. Se eu não tenho uma cultura alinhada ao que é essa visão da empresa, né? Até a gente passou por uma recente agora mudança, né? Querendo ou não, a gente estava fazendo uma mudança de cultura dentro da empresa para a gente se posicionar novamente para a novo tipo de alavancagem que a gente precisava, né? E parece muito assim, muito, né, para um escritório de arquitetura, mas eu vejo que não é o que fez a empresa crescer. Uma vez eu fiz uma palestra sobre arquitetura estratégica, a gente vende arquitetura estratégica, né? E aí o grande quê das outras empresas de arquitetos, eles querem saber, né, o que a gente fez ou faz para crescer, né? E às vezes a pessoa quer uma fórmula muito extraordinária mas é muito assim, é o feijão com arroz, né? Sim. Tem 1000 gente falando a mesma coisa, cultura, gestão, missão, valores, dados, processo, todo mundo fala a mesma coisa e as pessoas não conseguem entender que esse é o feijão com arroz. Sim. Então é meio que fazer o que é o óbvio, né? Só que claro, né? Base primeiro, né? E fazer, entendeu? Não existe uma fórmula tão secreta assim. Existe a gestão e os líderes muito bem alinhados e além disso, como é que é a palavra? Me fugiu. As pessoas muito dedicadas, né, para isso. Aí vai funcionar, né?
Senão não é, vai ficar a vida inteira atrás de uma fórmula que não... Que é a estrutura, porque é o que vai sustentar depois outras coisas que virão, ou talvez outras ideias inovadoras também, né? Todo mundo me pergunta, nossa, Luana, pra que tanto dashboard? Só um escritório de arquitetura. Eu disse, gente, eu falei 3 anos atrás para os meus colaboradores que a gente vai ser global. Então acho que eles estão aqui no lado porque eles querem... eu preciso ter... Para eu ser global, eu já sei, o que eu preciso fazer? Eu vou precisar ter outros escritórios, eu vou precisar ter expansão. Como é que eu vou controlar toda essa gente? Dados, informação, eu preciso sondar tudo o que acontece na empresa. Isso começa muito antes, né? Isso começa com uma estrutura que você leva um tempo para Não adianta a gente querer a gente tem que subir a escadinha, certo? Né? O que eu vejo também, às vezes, é muita pessoas na gestão dando passo, tá aqui embaixo na escada e dando passo lá em cima, daí o que faz desce na mesma proporção, entendeu? Quebra ou realmente vai ter que baixar a orelha e voltar, né? Implementa alguma política que não tem dados suficientes para sustentar aquilo, né? Por exemplo, a gente está implantando o planejamento financeiro na empresa. Também, todo mundo assim, nossa, é demais, né? Mas eu preciso ter planejamento financeiro na empresa, senão eu não consigo pensar em 2045. Mas eu tenho consciência que eu não vou fazer isso em 1 ano. Eu vou precisar de mais tempo para isso, né? E aí eu vou precisar das pessoas entenderem o que é um planejamento orçamentário. Inclusive eu tenho que aprender coisas, né? Porque eu sou arquiteto de formação, então a gente também tem que aprender no caminho. E aí tem esse tempo de delay, né? Do aprendizado. Que aula de gestão, hein, Luana? Que aula! E ao mesmo tempo a gente percebe, né, que isso depende muito dessa construção interna de cada gestor, de cada empresário, de cada líder, né? Então não é assim, de uma hora para outra que eu vou conseguir absorver tudo, que eu vou conseguir colocar tudo em prática. Eu preciso entender as prioridades também do negócio, eu preciso entender até a capacidade que as pessoas têm de absorver isso tudo. Então, gradativamente, com sabedoria, com planejamento e principalmente, né, com constância, né? Então, a gente viu aqui, para lidar com esta falta de pessoas, pilares muito importantes, que é o indivíduo, as pessoas se sentirem pertencentes, e não é bajulação, né? Não é de fato que elas assumam o papel delas, elas se sentem valorizadas por isso. Ter aí processos, né, que coloquem toda a gestão em movimento, então esse movimento ele vai impulsionar o resultado e também a conexão com o propósito da organização. E para a gente finalizar, Luana, uma dica rápida aqui, uma inspiração, né, para quem está nos assistindo, sobre como que o líder, né, consegue começar um processo como esse, para aquele que está assim, se sentindo perdido mesmo. Qual o primeiro passo que ele pode dar para começar essa mudança e chegar nesse ponto que você conseguiu chegar? Gente, eu acredito muito que o primeiro passo para a gente conseguir engajar essas pessoas e ter o resultado através das pessoas é a gente se conhecer. Primeira coisa que eu tenho que fazer é conhecer quem eu sou, os meus limites e tudo, porque a gente é a baliza de tudo. Eu sempre falo assim, se eu tô sorrindo, tá todo mundo sorrindo. Se eu tô triste, tá todo mundo triste. E isso no início eu não entendia. Mas é porque todo mundo olha pra gente, entendeu? Então, eu tenho que me conhecer primeiro para eu poder conseguir ajudar os outros, né? Então, eu acho que a primeira coisa que qualquer líder tem que fazer é olhar pra dentro. Depois, o próximo passo é ajudar as pessoas, né? Sim. E aí, quando a gente se conhece, a gente consegue ter até mais propriedade em estar auxiliando, porque liderança não envolve só a parte técnica, envolve tu auxiliar as pessoas às vezes em coisas pessoais, entendeu? Porque é o que está às vezes impactando ele no profissional, né? E se eu não me conheço, eu não vou conseguir auxiliar de forma correta essa pessoa. Não ser um psicólogo, obviamente, mas é a questão de mentoria, de auxiliar. Mas eu acho que sem a gente se conhecer, fica mais difícil, fica mais engessado o processo, sabe? Totalmente, é nisso que eu acredito também que é a base. É a base para você conseguir lidar com os desafios que virão com a mudança e principalmente conduzir as pessoas também para esse crescimento. E Luana, onde as pessoas podem encontrar, saber mais sobre você, sobre a tua empresa, esse case de sucesso que você nos contou? Legal. A gente tem o nosso site, né, que é www.grupovivaplan.com.br, as nossas redes sociais também.
Eu também tenho o LinkedIn, Luana D'Agostini, Instagram, Lu D'Agostini, pode me seguir e me acompanhar. Eu estou postando alguns insights rápidos sobre gestão também lá. Comecei a acreditar nesse meio tempo que eu posso estar compartilhando mais sobre isso e, enfim, pode ficar à vontade. Com certeza, tem muito a inspirar e muito obrigada pelas tuas contribuições. Com certeza vai inspirar muitas pessoas a seguirem esse caminho também. Legal, muito obrigada. E para vocês aí que estão nos assistindo, qual foi o ponto que mais te marcou aqui? Qual foi o ponto que mais te tocou? Que você acredita que precisa implementar na tua equipe, na tua empresa? Comenta aqui e nos vemos no próximo episódio.